Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno, consultor de relacionamento da Carreira Miller, e hoje a gente vai fazer um vídeo tour na plataforma do SalaryMark. Lembrando, é um vídeo um pouco mais longo, mas se você não tiver com tanto tempo assim, você consegue ver os capítulos aqui embaixo, tanto na própria linha do tempo do vídeo, quanto na descrição do vídeo, tá? Então qualquer coisa, tá com dia corrido, vai direto na ferramenta que é do seu interesse, depois volta aqui pra gente ver o vídeo completo, tá bom? Antes de dar andamento aqui no tour da plataforma, eu quero dar um pouco de contexto para vocês do que é o SalaryMark. O SalaryMark ele não é um produto de assinatura como a CS, ele é o resultado de todo um projeto da Carreira Miller com vocês de planos de cargos e salários, tá? Então, vocês não conseguem necessariamente chegar e já começar a usar o Salary. Existe um resultado antes disso para a gente conseguir operacionalizar a coisa para vocês. Se você tem interesse no que eu comentei agora, aqui embaixo na descrição você vai ver um link para entrar em contato com a gente, então fica à vontade quando você quiser, tá bom? Vamos lá! Então, pessoal, a gente consegue ver aqui a carinha inicial do SalaryMark e a gente sempre entra com o campo de mensagens aberto, então aqui vocês vão ver diversas notificações sobre a Carreira Miller, então o estudo que a gente vai convidar vocês, atualização da nossa base de dados, então a gente traz essas notificações por aqui, mas a gente também manda essas notificações por e-mail, tá? Então tem as duas formas de vocês ficarem a par de tudo que está acontecendo aqui na carreira. Em conteúdo, vocês conseguem ver alguns dos materiais que a gente produz no nosso canal do YouTube. Então aproveita que você está vendo aqui esse vídeo, já deixa o like, tá? E dá uma olhada nos outros vídeos também que a gente tem por aqui, porque eu garanto para vocês que tem muita informação bacana e tudo gratuito para a utilização de vocês, tá bom? Agora, a gente vai começar a navegar pela plataforma. Clicando no menu, eu consigo ver todas as ferramentas que eu tenho disponível dentro do SalaryMark. E a primeira que eu tenho por aqui é o Dashboard. E o que o Dashboard ele vai me oferecer? Ele vai me dar uma visão geral de diversos aspectos dentro da minha estratégia de plano de cargos e salários. Eu não vou me aprofundar tanto assim nessa parte de dashboard, porque já como ele é uma visão geral, cada um dos aspectos que a gente está vendo dentro dessa ferramenta, a gente vai conseguir explorar melhor daqui a pouco com ferramentas específicas para esses tópicos que a gente está vendo, tá? Mas o que ele está mostrando aqui para a gente? Primeiro, posicionamento médio em relação ao midpoint. Então a gente tem o midpoint máximo, mínimo e pessoas frente ao midpoint. A gente consegue ver o posicionamento médio aqui das pessoas, em média o meu público interno está em 97% da minha tabela, só que a gente também consegue ver que isso está separado por perfil. Então eu consigo ver aqui o público executivo, que está em média ali em 18% acima do meu midpoint, liderança, administrativo, mas isso é customizável também, de acordo com esse filtro que a gente tem aqui em cima do Exibir Por. Clicando nele, eu consigo ver todos esses aspectos que estão aparecendo para a gente. Então, por exemplo, se eu clicar em nível e pedir para exibir, ele vai customizar o que está sendo aparecido aqui, se adequando a esse público que a gente escolheu agora, tá? E esse mesmo filtro que a gente acabou de escolher serve para todas as outras opções que estão sendo demonstradas por aqui. Impacto financeiro. Então, em relação à minha folha de pagamento e à minha estratégia da tabela salarial, ele vai trazer o custo financeiro para cada um desses aspectos que a gente tá vendo por aqui. Então, necessário para o mínimo da tabela. Então, se minha tabela ali, o mínimo dela é 80%, a gente está falando do pessoal ali que está no 79%, 60%, 70%, então abaixo do mínimo estabelecido. Um movimento para o próximo step, a gente está mapeando ali, até o midpoint, até o 100% ali da faixa, o quanto de custo financeiro que é necessário para as pessoas irem para esse ponto. Então quem está ali no 95 ir para o 100, quem está ali no 75 ir para o 80, então a gente está contabilizando também o que foi considerado para o necessário para o mínimo. Movimento para todos no 100%, então quero colocar todo mundo da minha empresa dentro do 100% da minha tabela e excedente acima do máximo. Então se eu tenho uma faixa ali de 80 a 120, a gente está falando do pessoal que está ali acima de 120, tá? Então o percentual de valores e também em valores, o quanto que isso custa. Um pouco mais abaixo, aqui à esquerda, em cargos, eu consigo ver a totalidade de cargos que eu tenho na minha empresa e o percentual de ocupação desses cargos. Então, por exemplo, a gente consegue ver que hoje eu tenho cerca de 141 cargos dentro da minha empresa e 12% disso está sendo ocupado, porque não necessariamente todos os cargos que eu tenho na minha estrutura terão pessoas. E a empresa vai crescer e, consequentemente, eu vou ocupando essas cadeiras, tá? E no centro, distribuição de pessoas na estratégia salarial, a gente traz nesse roxinho abaixo da política, nesse verdinho dentro da política e nesse azul acima da política. Que política? Toda a política que foi construída durante o projeto, tá? Seguindo,
a gente vem agora em tabela salarial. Então, tudo isso aqui é o que foi mapeado durante a construção do projeto de vocês e o resultado vocês vão ver diretamente aqui na tabela salarial. E nessa parte é o que eu comentei um pouco atrás, que é customizável. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente está olhando, ele vai do 70 ao 120. Mas vamos supor que no caso de vocês tem só 80 a 120. Não significa que está errado, significa que para a realidade de vocês é o que foi mapeado no plano de cargos e salários, tá? E o que a gente traz por aqui? Então, nessa tabela, a gente vai trazer todos os grades existentes dentro dessa estrutura de plano de cargos e salários, o nome da minha tabela, porque eu posso ter mais de uma tabela, às vezes por região, às vezes por público, e a partir disso eu consigo ver todos os percentuais considerados dentro do grade ali, ou dos grades que foram construídos, tá? Eu consigo também customizar essa visualização. Dá para escolher qual das tabelas que eu tenho que eu quero observar. Eu consigo filtrar apenas os grades que possuem cargos, porque não necessariamente eu vou ter cargos ocupados em todos eles. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que do grade 7 para baixo, eu não tenho nenhum cargo. Então, isso pode acontecer também. Eu consigo expandir de forma detalhada todos os grades que eu possuo com cargos, que assim eu consigo ver que, por exemplo, no meu grade 12, eu possuo 3 cargos dentro desse grade, separados aqui entre a empresa filial e a matriz, e eu tenho vendedor 1 e um analista de administração júnior dentro desse grade também, tá? E aí, claro, eu consigo customizar também as unidades que eu estou observando, o público que eu estou observando, então aqui a gente está olhando para todo mundo, mas eu posso escolher olhar só para o público executivo, para a liderança, para o comercial. Dá para customizar a visualização dessas informações. Se vocês quiserem, podem colocar também aqui no modelo de gráfico. E claro, dá para montar também a proporcionalização desse salário. Então dá para ver em salário mês, salário hora e salário ano. E também dá para ver tanto no CLT quanto no PJ também. E além de todas essas customizações que a gente viu agora, vocês também conseguem baixar tanto no modelo de Excel, quanto no modelo de tabela, quanto no modelo de gráfico também, tá? Então, lembrando que isso pode acabar mudando o modelo de download. Então, no modelo de tabela dá para baixar em Excel, no modelo de gráfico dá para baixar em PDF ou em imagem, tá? Seguindo, a gente vem agora para essa área de cargos. Primeira opção, arquitetura. Então aqui a gente consegue ver toda a arquitetura de cargos de vocês, todos os cargos que foram criados durante a etapa do projeto. Então a gente consegue fazer todas aquelas customizações igualzinho que a gente viu agora atrás. Então consigo escolher por tabela, consigo expandir todas as informações do meu cargo, buscar aqui apenas por cargos que estão sendo ocupados, mas logo aqui embaixo eu consigo olhar nomenclatura dos cargos dentro dessa minha lógica. Eu consigo ver as minhas unidades, mas eu também consigo expandir os dados dessas unidades para facilitar a minha localização. Então, consigo ver diretoria, o eixo de carreira, gerência, o parâmetro. Então, eu consigo ter todos esses detalhes internos da minha empresa. No campo de arquitetura, eu também consigo ter detalhes mais específicos sobre o cargo, então a codificação do cargo, o nível, o perfil dessa posição. E, claro, eu consigo ver a lógica desse cargo dentro do meu plano de cargos e salários. Então, o grade estabelecido para ele, a base horária também e a lógica de todo o grade aqui da faixa salarial, que a gente consegue ver que nesse caso do analista de administração pessoal júnior, começa no 80% e vai até o 120%. E assim como as outras opções, a gente também consegue expandir. Então, caso aqui a gente tenha mais de uma tabela, a gente vai conseguir fazer essa separação por tabela se vocês acharem necessários. E, claro, dá para ver como CLT, como PJ, dá para mudar aqui o salário, dá para a gente exportar isso aqui em Excel e também vocês conseguem adicionar um cargo aqui manualmente dentro dessa estrutura que a gente está vendo, tá? Considerando os requisitos que estão sendo solicitados aqui na plataforma, tá? Então vocês conseguem ver que tem algumas informações com asterisco. Sem isso aqui, a gente não consegue criar esse cargo, tá? Mas vale reforçar que, apesar da criação desse cargo, isso ainda precisa ser revisto pelo nosso time técnico para entender se faz sentido ou não dentro da estrutura de vocês, tá bom? Seguindo, agora a gente vem aqui para mapa. E aí, pessoal, vocês podem tanto fazer esse caminho que eu estou fazendo agora, ou clicar aqui em cima também, tá? O resultado vai ser exatamente o mesmo. Aqui em mapa é realmente um mapa, é quase como se a gente estivesse tendo uma visão de cima de toda a estrutura ali de cargos e salários, considerando os meus grades e cada uma das áreas que eu possuo.
O que eu vou pedir aqui, já como tem vários espaços em brancos, porque não necessariamente tem um cargo em todos os grades, eu vou pedir para ele filtrar para mim apenas com cargos com ocupantes. E assim fica um pouco mais simples de observar tudo que existe dentro da minha estrutura. Então, eu consigo ver que o primeiro grade existente dentro da minha administração geral é o grade 8 e o cargo que eu tenho aqui dentro é um assistente administrativo. E a partir disso, a gente consegue ver que todos eles possuem pessoas e se eu clicar dentro do cargo, ele vai detalhar para mim informações sobre o cargo e também sobre as pessoas dentro dessa cadeira. Então, a gente consegue ver essas características aqui da posição, a gente consegue ver os detalhes dentro da minha tabela salarial e eu também consigo ver os detalhes das pessoas, ou da pessoa, que no caso aqui é uma pessoa apenas. A gente consegue ver aqui na direita, em registros, que eu tenho apenas uma pessoa nesse cargo, e aqui eu consigo mapear por pessoa também, tá? E aí, claro, dá para fazer todas aquelas customizações que a gente viu antes e também dá para fazer uma edição um pouco mais robusta, dá para vocês alterarem aqui o posicionamento dos cargos, dá para vocês fazerem a adição de um cargo igual a gente viu antes e, claro, também dá para baixar isso aqui em Excel para facilitar ali o uso de vocês, tá? Seguindo, terminamos aqui a parte de cargos, agora a gente vem no campo de posicionamento e a primeira opção que nós temos é o enquadramento. O que é o enquadramento? O enquadramento são todas as pessoas enquadradas na sua estratégia que vocês possuem hoje. Então, se na empresa de vocês têm 100 funcionários, aqui vocês vão ver 100 linhas demonstrando cada um deles, considerando a lógica que foi estabelecida na tabela salarial de vocês, tá? E a partir disso, a gente consegue ver na tabela cargo atual, que seria como que vocês chamam internamente os cargos de vocês, cargo salary mark, que é como que o cargo de vocês foi enquadrado em relação à nossa lógica da carreira Miller, tá? No centro, salário, isso aqui é o salário da pessoa, então a gente está falando que esse analista de administração de vendas tem um salário de R$ 4.118. Ele está na tabela Demo 1, ele está também no grade 19 e a referência da faixa dele está no valor de R$ 4.342. E esse percentual que a gente consegue ver aqui do comparativo é o comparativo do salário da pessoa com o referencial da faixa. Ou seja, quando eu divido esse salário por esse salário, eu consigo esse resultado de 96%. Então, esse profissional está ali 4% abaixo do midpoint da faixa dele, tá? E claro, dá para expandir essas informações para facilitar a vida de vocês. Então, em detalhes, vocês conseguem ver outros critérios existentes na estrutura. Então, o dado das unidades de vocês, negócios, setores, a matrícula do funcionário, lembrando que a gente não trabalha com dado sensível como CPF e nome, mas caso vocês queiram pesquisar uma pessoa específica, vocês conseguem pesquisar pela matrícula de vocês também, tá bom? E aí, claro, a gente consegue ver tipo de contrato, base horária, enfim, dá para expandir também as informações da tabela salarial. Então a gente consegue ver o grade, o menor salário e o maior salário. Então, de novo, seguindo a lógica ali de uma tabela que tem o 80, o 100 e o 120, o menor seria o 80%, o 100% é o 100%, é o midpoint, e o maior seria o 120%. Então, vocês também conseguem esse nível de detalhe por aqui. E claro, não esquecendo, dá para fazer aquelas customizações de antes, além de baixar isso aqui em Excel se vocês acharem necessário. Quando a gente fala que praticamente tudo é customizável, não é brincadeira. Então vocês também conseguem editar como que está ordenado esses dados. Então é como se fosse um Excel mesmo dentro do site. Vocês conseguem ajustar as colunas, trabalhar com um filtro um pouco mais específico. Então se eu quero olhar algum cargo ou alguns cargos, dá para eu trabalhar o ajuste das informações que estão disponíveis dentro dessa tabela, além de que aqui na direita eu também consigo mexer na estrutura das colunas e também na estrutura dos filtros. Então vocês conseguem ordenar isso aqui da forma que for melhor para o cenário de vocês, tá? Seguindo, a gente vem agora para o impacto financeiro, que é aquela mesma informação que a gente viu no dashboard agora há pouco, só que agora mais customizável para deixar um pouco mais aderente ao modelo que vocês gostam de utilizar. A gente consegue, mais uma vez, mexer por perfil, então estabelecer ali alguns filtros que façam sentido para vocês. Eu, sinceramente, eu gosto mais de ver aqui no gráfico de colunas, então eu vou colocar essa visualização para mim. E aí ele vai trazer, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no público administrativo, que dá para ver que tem um público nos 4 pontos mapeados por aqui.
Então, mais uma vez, necessário para o mínimo. Necessário para o mínimo estabelecido na minha política. Então, se o mínimo é 80%, a gente está falando do público abaixo do 80%. Movimento para o próximo step. Então, a gente está falando de todos os profissionais que estão abaixo do midpoint, o quanto que custaria para ele ir para a próxima referência da faixa. Então, quem está abaixo do 80%, para ir para o 80%. Para quem está ali no 88%, quanto que custa para ir para o 90%. Então, os steps que foram mapeados de vocês. Movimento para todos no 100% da faixa. Então, pegar todo mundo e colocar no referencial da tabela. E, por último, mas não menos importante, o excedente acima do máximo. Então, se eu tenho o meu máximo estabelecido no 120%, a gente está falando em todo mundo que está acima disso, tá? E aí, claro, mais uma vez, isso é customizável, vocês conseguem colocar aqui os critérios que são do interesse de vocês, dá para escolher por unidade, dá para fazer a escolha do layout, igual eu fiz agora há pouco, e também dá para baixar isso aqui para vocês poderem manipular da forma que preferir. E lembrando, pessoal, que vocês também conseguem ter um pouco mais de detalhe nesse dado que está sendo demonstrado, coisa que a gente não tinha antes lá no dashboard. Então, vamos supor, administrativa, a gente tem cerca de 4 funcionários e o valor estabelecido aqui de quase 3.500 de profissionais que estão abaixo do mínimo da tabela. Se eu quiser saber quem são esses profissionais, eu consigo clicar na informação que ele vai quebrar esse dado para mim, seguindo a lógica do que a gente viu antes. Então, a gente consegue ver quais são essas pessoas que estão dentro desse cenário. Então, por exemplo, eu consigo ver a unidade, a tabela, o cargo da pessoa, eu consigo ver todos os critérios dessa posição para entender o salário da pessoa e também o referencial da faixa, ou, nesse caso, o mínimo possível para a faixa. Então, a gente consegue ver que ele está bem abaixo do que foi estabelecido no 80% ou no mínimo da faixa e o valor financeiro para esse reajuste dessa pessoa logo no final do descritivo, tá? Nesse campo de análise comparativa, então a gente consegue olhar no meu cenário, considerando o que foi estabelecido na minha tabela e agora de forma um pouco mais agrupada. Então, por exemplo, no enquadramento, a gente vê por pessoa, aqui a gente já está olhando por nível. E isso também é customizável. Então, nesse confronto, a gente consegue ver que eu estou olhando nível contra área, ou diretoria, como está escrito aqui. Então, eu consigo ter uma noção que meu nível de especialista, em média, dentro da área de controladoria, está dentro do 100% da faixa. E isso vai servir para todos os outros níveis também. Então, assistente dentro de administração geral, em média, está ali 10% acima do midpoint. Meus analistas dentro da área de comercial estão um pouco abaixo do midpoint da minha tabela. Então aqui a gente consegue ter essa visão um pouco mais geral de como que está o cenário interno da minha empresa. Lembrando mais uma vez que tudo isso é customizável, então se vocês quiserem mudar o cenário aqui, então eu quero comparar perfil com nível. Dá para fazer isso aqui também, dá para vocês fazerem a customização por unidade e, claro, dá para mudar a visualização aqui dos dados, também dá para vocês baixarem isso aqui em Excel, além da gente fazer todas aquelas customizações que também estavam disponíveis nas opções anteriores, tá? Seguindo aqui para análise de distribuição, então agora a gente vai ver por perfil, por público, por área, enfim, a customização que vocês conseguem fazer, como a gente viu antes, aqui na esquerda, considerando o que foi estabelecido na política de vocês. Então vamos dar uma olhada aqui no público administrativo, que a gente consegue ver que tem um público ali nos 3 cenários apresentados nesse gráfico. Ele está falando para mim que cerca de 22% do meu público administrativo está abaixo da minha política, cerca de 56% do meu público interno está dentro da minha política salarial e 22% do meu público interno administrativo está acima da minha política salarial. Que política é essa? A mesma que foi construída durante o projeto. Então, 80, 120, abaixo do 80, acima do 120, e quem está no verdinho aqui é quem está entre 80 e entre os 120, tá? Agora, eu quero saber quem são esses 22% do público administrativo que está abaixo da minha política. Como é que eu faço isso? Basta eu clicar dentro do percentual que ele vai quebrar esse dado para mim. Então, ele vai trazer todos os detalhes de quais são esses cargos que fazem parte do público administrativo e que estão abaixo da minha política salarial. Igual, muito parecido com o que a gente viu lá na página de impacto financeiro também, tá? Lembrando que dá para vocês baixarem isso aqui em Excel. Se a gente estiver falando de uma tabela muito grande, então vamos supor que a gente tem 100 colaboradores que estão abaixo da política. Vocês conseguem fazer um filtro por ID, por cargo, para facilitar a vida de vocês por aqui também. E claro, dá para a gente
customizar esses dados para também deixar um pouco mais aderente ao modelo que você prefere utilizar, tá bom? Seguindo e terminando aqui esse grupo de posicionamento, agora a gente vem aqui no campo de estudos e publicações. O que são esses estudos e publicações? Então, ali todo ano, por pelo menos 12 estudos, a gente faz todo ano, um por mês. E caso vocês tenham participado desse estudo, vocês vão conseguir ter acesso a todo o material da participação de vocês, tá bom? E lembrando que vocês também conseguem compartilhar isso aqui com quem vocês quiserem. Então, não necessariamente tem que ficar liberando acesso para cada uma das pessoas para elas conseguirem ver o material que vocês participaram. Seguindo, a gente vem aqui em meus relatórios. O que são esses meus relatórios? Pode ser que vocês possam abrir por aqui e não tenha nenhuma informação. Por quê? A gente utiliza esse campo aqui de meus relatórios muitas vezes para compartilhar algum material um pouco mais sigiloso. Então, algum suporte extra que a gente teve que montar para vocês, algum diagnóstico que vocês compraram. Para evitar ficar trocando esse tipo de informação por e-mail, a gente utiliza esse campo aqui para compartilhar essas informações e garantir a segurança da informação de vocês, tá? Então, pode ser que tenham coisas aqui, pode ser que não também. Tudo depende de como que vai ser daqui para frente, tá? E por último, a gente tem esse campo de parâmetros. Aqui vocês conseguem customizar de tudo dentro da plataforma do SalaryMark. Vocês conseguem customizar a exibição dos dados de vocês, então se vocês querem que apareçam os modelos contratuais dentro do Salary, se vocês querem que apareçam as informações de impacto financeiro, como que vocês querem a base horária, os cenários de vocês, as preferências, então, de quais são as informações que vocês utilizam com mais frequência para deixar já isso setado dentro do sistema, para ele utilizar isso como parâmetro. Nesse campo de níveis, vocês conseguem ver todos os níveis que existem dentro da lógica do sistema da carreira Miller e adaptar isso para o cenário de vocês. Por exemplo, a gente consegue ver aqui no nível estratégico de que foi sinalizado que nessa empresa existe o nível de diretor e existe o nível de gerente sênior. Só que igual a gente consegue ver nesse exemplo, o nível de gerente sênior foi customizado para a nomenclatura de head, porque é a nomenclatura que eu uso na minha empresa e é assim que eu quero referenciar esse nível. Vocês também têm a liberdade de fazer isso. Então, vindo aqui em editar, a gente consegue, por exemplo, habilitar o nível específico e chamar isso aqui de diretor executivo. A partir disso, o sistema vai considerar a sua nomenclatura como padrão dentro do sistema. Então, dentro do nível de estratégia salarial, a gente consegue ver todos os parâmetros que foram utilizados para os níveis de vocês durante a gestão do projeto de vocês, tá? Então, por exemplo, o primeiro caso que a gente consegue ver aqui, o nível de executivo, dentro da tabela Demo 1, está sendo comparado com o mercado nacional, a referência dessa tabela está sendo utilizado 110% da mediana do mercado que a gente viu aqui atrás, que é o mercado nacional, e a gente consegue ver que as faixas dos executivos estão sendo utilizadas ali por volta dos 70 até os 120. Então, um pouco mais extenso aqui dos níveis um pouco mais abaixo. Então, caso você não tenha, por exemplo, participado do projeto inteiro ou não lembra o que aconteceu no passado, aqui vocês conseguem ver toda a lógica que foi utilizada durante esse projeto, tá? Em base horária, a gente consegue parametrizar aqui, se vocês querem ou não, que mostre as informações da carga horária dessas posições. Então, bem simples, vocês habilitam ou não essa carga horária de vocês. E por último, a gente tem o campo de usuários. Então, aqui vocês conseguem fazer a gestão de todo mundo que tem acesso à plataforma do SalaryMark. Então, a gente recomenda que vocês deem acesso majoritariamente em quem faz parte do time de RH de vocês, mas caso vocês sintam a necessidade de abrir para outras pessoas, vocês têm essa permissão também. Então, a gente consegue ver aqui algumas informações sobre essa pessoa ou essas pessoas que têm acesso, e vocês também conseguem clicar nesse olhinho aqui em ações para customizar o que essa pessoa pode ou não fazer e ver dentro do SalaryMark. Então, eu consigo escolher o que essa pessoa pode ver no campo de níveis, quais as áreas que ela tem direito, as seções da plataforma de todo o Salary que a gente viu até agora, o que ela pode ou não fazer dentro da plataforma e também os conteúdos que ela pode ter acesso, tá? E além disso, a gente consegue até mesmo ver quando que foi a última vez que essa pessoa acessou. Vocês não conseguem fazer a liberação e a exclusão desses acessos diretamente pelo sistema, mas vocês podem entrar em contato em qualquer momento com o nosso time de atendimento, então provavelmente o e-mail vai estar aqui em algum lugar, manda isso pra gente que a gente faz essa ou criação ou exclusão dos usuários também, tá bom?
Então, pessoal, é isso. Agradeço pelo tempo de vocês, por terem visto todas as etapas aqui da plataforma juntos. Caso tenha restado alguma outra dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde para vocês, ou pode mandar no nosso canal de atendimento, que a gente vai respondendo vocês por lá. E espero poder ver vocês alguma outra vez, tá bom? Até mais!